Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de robótica. Nessa aula, nós vamos ensinar como utilizar e programar um display de cristal líquido, um LCD. Um LCD é uma forma de a máquina conversar com o usuário. Ou seja, é uma forma de interação do usuário com a máquina. O LCD é que vai retornar informações para o usuário. Por muitas vezes nós precisamos coletar dados ou interagir com sistemas automatizados. Desta forma, precisamos de um caminho que torne essa interação possível. O nome desse caminho de comunicação chama-se IHM, ou seja, Interface Homem-Máquina. IHM é um caminho pelo qual o homem e o computador podem se comunicar e interagir, visando atingir um objetivo comum. Tipicamente, uma interface homem-máquina é dada por algum tipo de saída, indicador de velocidade, monitor, display, alto-falante, etc. E algum tipo de entrada, botões, touchscreen, microfone, câmeras, entre outros. Quanto mais fácil for para coletar informações e introduzir entradas em um sistema automatizado, mais trivial será a interação dele com o usuário. Ou seja, mais fácil será essa interação do sistema com o usuário. E aí que entram os displays. Boa parte dos dispositivos automatizados que utilizamos hoje possuem ecrãs. O motivo é claro. Um ecrã pode apresentar ao usuário várias informações de forma rápida. Além disso, um display pode apresentar vários tipos de saída, desde textos, números, imagens em movimento. Até aqui, usamos um monitor serial como interface homem-máquina para visualização dos valores lidos nos sensores que nós utilizamos até agora. Porém, não é interessante dependermos de um computador para que possamos ler esses valores. Para essa função, podemos usar um display de cristal líquido, um LCD. O que é um LCD? Um LCD é um dispositivo gráfico muito poderoso na criação de interfaces com o usuário, amplamente utilizado nos mais diversos tipos de projetos. Esses displays são formados por uma fina camada de cristal líquido entre duas placas de vidro, com uma fonte de luz fluorescente ou de LED por baixo de toda essa estrutura. Sem essa fonte de luz, a gente não visualizaria as modificações, o que está mudando no display de cristal líquido, no LCD. Ok? A gente não visualizaria os caracteres, por exemplo, no LCD. A formação de caracteres e imagens ocorre devido ao fato do cristal líquido, naturalmente transparente, se tornar opaco ao receber uma carga elétrica, impedindo a passagem de luz. Ou seja, o cristal líquido ele é completamente transparente, sem corrente elétrica. No momento que eu aplico uma corrente elétrica no cristal líquido, as moléculas do cristal que estão alinhadas com a corrente elétrica passam a desalinhadas de forma aleatória, tornando esse cristal líquido opaco, ou seja, a gente não consegue visualizar o outro lado. Existem basicamente dois tipos de LCDs. Do tipo caractere. Esse tipo de LCD permite apenas a escrita de caracteres. Por isso o nome, LCD do tipo caractere. Então, permite apenas a escrita de caracteres, números e pequenos símbolos criados pelo usuário. Alguns tamanhos comuns para esse tipo de display são 8 por 2,
16 por 2, 20 por 4, 24 por 4, 40 por 2, entre outros. O primeiro parâmetro me diz o número de colunas, 8 colunas por 2 linhas, segundo o parâmetro linhas, ou 16 colunas com 2 linhas, ou 20 colunas e 4 linhas, ou 24 colunas e 4 linhas, ou 40 colunas e 2 linhas. O outro tipo de cristal líquido é do tipo gráficos. Os LCDs gráficos possuem resoluções bem maiores e permitem exibição de figuras e imagens. Alguns tamanhos comuns para esse tipo de display são 122 por 32, 128 por 64, 240 por 64, 240 por 128, entre outros. Nessa aula, será ensinado como utilizar um display LCD de caractere no Arduino por meio da biblioteca Liquid Crystal. Essa biblioteca já acompanha a ideia do Arduino, então ela não precisa ser baixada nem instalada. Para isso, será utilizado um display 16 por 2, ou seja, 2 linhas e 16 colunas. 16 colunas, 2 linhas, ok? Aqui está um LCD 16 por 2. Se vocês observarem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 colunas, 2 linhas. A biblioteca Liquid Crystal possui diversas funções para a utilização do LCD. Nessa aula, então, nós vamos utilizar um display LCD 1602. 16 colunas, 2 linhas. Fios jumpers. Uma protoboard, um potenciômetro de 10 kΩ e uma placa Arduino Uno. Agora vamos conectar os componentes do projeto. Garanta que seu Arduino Uno esteja desligado durante a montagem. Monte seu circuito conforme a figura a seguir, né? Potenciômetro, as ligações do potenciômetro, o nosso display de cristal líquido 1602, as ligações, né, do cristal líquido 1602. Olha só, observem o seguinte, nós temos no LCD 1602, 16 pinos. O pino 1 é o bem da direita, ao contrário do que se lê. O pino 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente até o pino 16. Ok? Agora nós vamos ver o que cada pino desses faz. Qual é a responsabilidade de cada pino desses. Certo? O pino 1, o bem da direita, o pino VSS, né? O que ele é? Ele é um pino de alimentação 0 volts, né? E é um pino de alimentação do LCD, lembra? Tem uma fonte de iluminação que a gente também tem que ligar, né? Que essa fonte pode ser de LED ou fluorescente, certo? Então, esse pino de alimentação é do LCD, não é da fonte de alimentação do LCD. Certo? E ela é 0 volts. Se ela é 0 volts, ela tem que ser ligada num GND, num terra, ok? Depois, o pino 2, né? VDD. Esse é um pino de alimentação do LCD 5 volts, certo? Então, tem que ser ligado num pino da placa Arduino de 5 volts. Ok? O pino 3, né? Esse pino é um pino de ajuste de controle do LED. Depende da tensão aplicada, ou seja, tem que ser ajustável, né? Seria um pino de ajuste. Esse pino, né? Nós vamos ter que ligar ele
no divisor de tensão, potenciômetro. Lembra lá, ó, tem um potenciômetro, pino 3, ligado no divisor de tensão, ou seja, no pino central do potenciômetro, que é o pino de saída dele. Certo? Isso vai ajustar o quê? O contraste. Né? Ele vai controlar, ele vai ajustar o contraste do LCD. Tranquilo? Depois nós temos o pino 4, que é o pino RS. Né? Esse pino é um pino de seleção de comandos. Quando ele estiver em nível 0. RS, que é o pino 4, vamos lá, 1, 2, 3, 4. Aonde ele está ligado? Ele está ligado no 0, 1, 2, no pino 2, né, da nossa Arduino Uno. Então, ele está ligado como 1, certo? Se ele está ligado como 1, né, ele seleciona dados e não comandos. Se ele está ligado num ground, num 0, aí ele vai selecionar comandos. No nosso caso, ele seleciona dados, ok? Muito bem. Depois nós temos o pino 5, R ou W, ou seja, read ou write, leitura ou escrita, certo? Esse pino, de verdade, se tiver no nível 1, né, ou seja, lá em alguma fonte de 5 volts, ele vai ser um pino de leitura. E se ele estiver no nível 0, ele vai ser um pino de escrita. Vamos ver o pino 5, aonde está. 1, 2, 3, 4, 5. Olha aqui, ó. Ele está ligado num GND, né? Num ground. Se ele está ligado no GND, esse pino está no nível 0. Então, ele está habilitado a escrita. Write, ok? Depois, o pino 6 habilita a escrita no LCD, óbvio. Né? Se eu liguei aqui pino de escrita, eu estou habilitando a escrita no LCD. Tranquilo? Ele habilita a escrita no nível 1 e desabilita no nível 0. Então o 6 tem que estar ligado em algum, 1, 2, 3, 4, 5, 6, em algum de 5 volts, alguma fonte de 5 volts. Olha aqui, ó, tá lá, ligada num dos pinos digitais do Arduino, ok? Então, habilitando sim a escrita no LCD, certo? O pino 7, gente, o pino 7, o pino 8, o pino 9, o pino 10, o pino 11, o pino 12, o pino 13 e o pino 14 fazem o quê? Data bit, certo? Ou seja, o pino 7 é o data bit 0, usado na interface de 8 bits, ok? Mas o pino 7, no nosso exemplo, não está sendo utilizado, nem o 7, nem o 8, nem o 9 e nem o 10. Nenhum desses, nós vamos ver por que logo em seguida, ok? Então até o 10 são bits de dados, certo? Legal. O data bit 4, o 11, aonde ele está ligado? Ele está ligado aqui numa porta do Arduino Uno, certo? Se eu não me engano, eu não estou enxergando que porta é, mas é uma sucessão de portas aqui, 5 volts do Arduino Uno, ok? Então, esta aqui é a porta digital 4, a 0, a 1, a 2 e a 3 não estão sendo utilizadas. Essa é a porta digital 4, certo? O data bit 4 está ligado na porta digital 0, 1, 2, 3, 4 de verdade, na porta digital 4.
Então o databit 4 está na porta digital 4, o databit 5 na porta digital 5, 6 na 6, o 7 na 7. Ok? Legal. Muito bem. Depois, gente, olha só. Eu tenho mais 2 pinos, né, no meu LCD, o 15 e o 16, que são os 2 últimos aqui, né, o 15 e o 16, e nós vamos observar o 15 é o ânodo da luz de fundo, certo? No nosso caso, nós utilizamos um LED, certo? Esse LCD é com LED. Então, esse ânodo, na verdade, para começar, o que é ânodo? Lembra? É o positivo, né? Se ânodo é o positivo, o 15 tem que estar ligado, né? A luz de fundo, né? Ele é responsável pela luz de fundo, pelo LED. Então, ele tem que estar ligado numa fonte de 5 volts, o pino 15. Vamos lá, pino 15, ó. Né? Tá aqui ele, tá aqui é o vermelhinho. Pega aqui, ó, toda a linha ligada, segue aqui a ligação dele e nós vamos lá, 5 volts. Né? Então, a parte positiva do LED, certo? E o último, o pino 16, né, é o cátodo da luz de fundo. No nosso caso, a luz de fundo é LED, não é a fluorescente. Né? Então, cátodo é negativo, o negativo do LED. Então, o pino 16 tem que estar ligado num terra, num ground. Vamos ver, pino 16 sai daqui para um terra, ground, ok? Ó, tudo isso aqui nessa linha é ligação de terra. Aqui é o terra do potenciômetro, certo? Aqui é o ânodo do potenciômetro, ou seja, tem que ter o positivo, tem que ser ligado em 5 volts. E aqui no meio é literalmente a saída do potenciômetro, certo? Que está ligado aonde? Lembrem, lá no pino LCD 3. 1, 2, 3, pino 3 do LCD. Por quê? O pino 3 do LCD, lembra, ele é responsável pelo divisor de tensão, que nesse caso é o potenciômetro. Sempre divisor de tensão deve ser algum tipo de potenciômetro, ok? Muito bem, gente. Tá aqui todos os pinos. Ó, lembrem, né? O pino 1, a gente já foi dizendo, ligado num terra, né? O pino de alimentação do LCD ligado no terra, o pino negativo do LCD ligado no terra, o pino positivo do LCD ligado em 5 volts, o divisor de tensão e potencionamento que vai dar o contraste da tela do LCD ligado no potenciômetro, sim, né? O pino 4 aqui, ó, né? Essas são as nossas ligações. Ligado na porta digital 2, para quem não se lembra, o pino 4, né? Seleção de comandos, né? 0 no ground se for para comandos, né? Seleção de comandos se for ligado no ground, e seleção de dados se for ligados no nível 1. Ele está na porta digital 2, então 5 volts. Então ele está como seleção de dados, né? Aqui o pino 5, né? O pino 5 é nível 1 para leitura e nível 0 para escrita. Lembram? Está ligado no terra, então nível 0, escrita. Ele está selecionando escrita. O nível 6, lembra? Habilita, ativa, né? No nível 1, a escrita, não, desculpa, ativa o LCD nível 1 e desativa no nível 0, certo? Então aqui o nível 6
como a gente já viu, ele está ativando a escrita, né? Depois, o nível 7, o pino 7, o pino 8, o pino 9, o pino 10, nós não estamos utilizando, né? Depois vem os pinos de dados, né? O DB4, né? O Databit 4 aqui no 11, na porta digital 4, o Databit 5 na 5, o Databit 6 na 6, o Databit 7 na 7. Depois o que eu tenho? O positivo do LED ligado em 5 volts e o negativo do LED ligado no terra. Essa é a ligação feita para o nosso LCD, ou seja, esta ligação aqui. Está descrevendo esta ligação aqui, ok? Muito bem. Toda a parte de hardware montadinha, vamos criar um programa, ok? Então, crie um programa e salve com o nome Programa LCD. Deixa eu só consertar uma coisa ali. Crie um no programa, não. Crie um programa, já vamos salvar e já vamos voltar para a apresentação no slide atual. Então, crie um programa e salve com o nome de Programa LCD. Nesse exemplo, nós vamos utilizar a biblioteca Liquid Crystal, que já acompanha a ideia do Arduino, já falamos nisso. Com o seu programa salvo, escreva nele o código a seguir. Então, nosso programa começa lá com o Circular Include Liquid Crystal.h, ou seja, estou incluindo a biblioteca Liquid Crystal no programa. Como ela já está na ideia do Arduino, é só incluir mesmo. Depois, Liquid Crystal LCD 2, 3, 4, 5, 6 e 7. O que eu estou fazendo? Estou criando um objeto LCD da classe Liquid Crystal. Então, um objeto LCD da classe Liquid Crystal. Tranquilo? Aonde? O que está acontecendo aqui? RS ligado no pino 2, certo? Vocês lembram qual era o pino RS? O pino RS é o pino 4, né? Que é o que seleciona dados, no nosso caso, porque ele está sim, deixa eu me lembrar, seleciona comando se for 0 e seleciona dados se for 1. Como ele está no pino 2, o pino 2 tem 5 volts, então vai ser habilitado, né? Então aqui ele está selecionando dados, ok? E não comandos. Depois, Enable. Lembra do Enable? É lá o pino 6, certo? Do LCD. O pino 6 do LCD, que é o Enable, está ligado no pino 3 da nossa Arduino Uno, certo? Então, se ele está ligado no pino 3, o pino 3 é obviamente 5 volts, então, né, ele está ativando a escrita, ok? Que mais? Depois, os pinos de dados, né? Ok, o Databyte 4 está ligado na porta 4 da Arduino Uno. O Databyte 5, que de verdade é o pino 12, né, do LCD, está ligado no pino 5, digital 5, do Arduino, da placa Arduino Uno, e assim sucessivamente. O Database 6, que é o 13, está ligado na porta digital 6 da Arduino Uno. O Databit 7, né, do LCD está ligado na porta digital, no pino digital 7 do Arduino Uno, certo? Tudo isso aqui, obviamente, né, são comentários que eu coloquei para vocês lembrarem desta nossa conversa. Nesse ciclo 1 do bloco, nós vamos criar um smile, né, um bonequinho daqueles, uma carinha daquelas com sorriso.
byte smiley 8 igual, abre colchetes, né? B11111. Gente, mas para aí, o que isso quer dizer? Eu vou adiantar um pouquinho meus slides, onde tem outras explicações, para mostrar uma coisa para vocês. Depois vocês vão ver isso aqui, ó. É mais ou menos isso aqui que nós estamos tratando. E o B1111 seria assim, preto, 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 preto. Certo? No nosso caso aqui, ó, eu estou criando a letra V. Não aquele smile lá, mas a letra V. Né? E a letra V byte V 8 igual, abre colchetes. Então a letra B, 10001, olha só, 10001. Certo? Quando eu habilitei, eu escureci, eu deixei opaco. Né? Então por isso fica preto, branco, 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 preto, ou preto, transparente, 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 tanto faz. Né? Depois, B10001, e assim sucessivamente, ó. Este é tudo 10001, até aqui, ó. Certo? Então são 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10001. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? E esta aqui, como é que é? 01, 010. Ok. E essa aqui como é? 00100. Tá aqui ela. Fechei. Criei uma letra V que vai ser exibida no meu display. Ok? Desta mesma forma, aqui no nosso programa, né, nós estamos criando um primeiro smile desta forma. Né? Todos os quadradinhos pretos, depois todos os brancos, depois um branco, um preto, branco, preto, branco. Né? Isso aqui vai aparecer os olhos, depois tudo branco, depois preto, branco, 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 preto. Vai começar o sorriso pelas pontas, depois fecha o sorriso aqui, depois aqui, ok? Feita a carinha. Tranquilo? Então é isso que nós estamos criando. Criamos um smile byte, né? Criamos um smile, byte smile 8, igual, e aqui está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok? Legal, tranquilo. Vamos embora. Aqui nós estamos criando outro smile, né? Que eu vou chamar smile 2, que vai ser desta forma aqui, ó. Que é outra forma de carinha, ok? Tranquilo. Feito isso, gente, né? Eu criei, então, dois smiles, o smile, né? O smile e o smile 2. Tem duas carinhas criadas. Como elas já estão criadas, eu posso agora utilizá-las no meu programa. Então, nós vamos começar por aqui. Void Setup. Né? Ok? Começando o nosso programa. lcd.begin 16.2 inicializa display de 2 linhas e 16 colunas. lcd create char 0 smile, cria o smile e o associa ao 0. Qual smile? Este primeiro aqui, ó, smile. Está associado agora ao 0, certo? E o outro smile, o smile 2, está sendo criado aqui, ó, lcd create share 1. Estou criando caracteres, certo? Então, esse caractere aqui, smile 2, vai ser associado ao número 1, ok? Depois lcd home, posiciono o cursor no canto superior esquerdo. Toda vez que eu quiser fazer isso, eu vou usar essa função lcd.home, abre e fecha chaves, ponto e vírgula, né? lcd print 3, espaço, executa uma pequena contagem regressiva, ok? Depois, ali, ó, um delay de meio segundo, né?
um LCD print 2, executa de novo uma pequena contagem regressiva, né? Quer dizer, de novo não, a contagem regressiva está aqui. Eu vou botar 3 na tela, esperar meio segundo, 2 na tela, esperar meio segundo, 1 na tela. Então, eu escrevi 2, esperei meio segundo, escrevi 3, esperei meio segundo, escrevi 2, esperei meio segundo, escrevi 1, esperei meio segundo. Então, esta é a minha contagem regressiva, 3, 2, 1, espera meio segundo de novo e LCD clear, ou seja, limpa a tela em branco, ok? E aí começa LCD print, escreve no LCD o texto vida de silício, certo? É isso que vai aparecer no LCD, né? Depois LCD set cursor, 6.1, posiciona o cursor na posição 6.1, okay? Ou seja, coluna 6, linha 1, certo? Depois LCD write no byte 0, lembra? Foi atribuído a 0 o smiley. Então, quando eu digo LCD write byte 0, eu estou escrevendo o primeiro smiley, não esse aqui, o de cima, certo? Ok. Depois LCD set cursor 8.1, posiciona o cursor na posição 8ª coluna, linha 1. E LCD write 1 escreve o smiley 2, que foi atribuído a 1, ok? Bom, lá fecha chaves, né? E vamos para o loop lá, que não tem nada nesse caso. E aí, gente, o que deve acontecer? Se esse programa estiver bem feitinho, bem carregadinho, depois que o Arduino carregar o programa, né? O que vai acontecer? Vocês vão ver no display uma contagem regressiva, lembra? 3, 2, 1, por fim, o texto vida de silício e as duas carinhas, lá, os dois smileys, ok? Nesse exemplo, usamos o LCD 1602, que possui 16 linhas, 16 colunas e 2 linhas. Isso quer dizer que esse display pode apresentar 16 por 2, ou seja, 32 caracteres na sua tela, certo? Cada caractere com aquele conjuntinho lá que tu vai montando o caractere, se for o caso. Na imagem abaixo podemos notar nitidamente a disposição dos caracteres na tela. Cada caractere é composto por uma matriz de 5 colunas e 8 linhas. Cada desses caracteres, que esses quadradinhos aqui que aparecem, é um espaço para um caractere que vai ter 5 colunas e 8 linhas de pixels, né? O estado desses pixels ligados ou desligados desenha o caractere, já vimos lá como desenhar o V, as carinhas, tudo. Veja a seguir como estão dispostos esses pixels em um caractere. Certo, gente, daqui para frente, vocês vão ver coisas que a gente já falou, mas eu vou seguir só para reforçar, né, esse conhecimento. Então, olha só, aqui, ó, um caractere todo com 0, um caractere todo com 1, certo? 1, 2, 3, 4, 5 colunas, cada caractere, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas, como dito aqui, ó, 8 linhas, 5 colunas, certo? Legal. Definimos os estados dos pixels através das entradas dos dBs do módulo LCD. Se a entrada do dB desse aqui for 1, ele vai ser preto, se for 0, ele vai ser branco, e assim sucessivamente, né? O Arduino enviará 8 bits através dessas portas para que seja definido o caractere. A seguir, você pode verificar como é formado a letra V. Então, dos 5 que eu tenho aqui, ó, dos 5 pixels, eu vou pintar de preto o primeiro, esse, deixar 0, 0, 0, ou seja, branco os 3 intermediários, e vou pintar de preto o último.
vou fazer isso na primeira linha desse caractere, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta e na sexta linha desse caractere. Na sétima linha eu vou trocar 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, ok? E na última linha eu vou fazer 0, 0, vou escrever, desculpa, 0, 0, 1, 0, 0, aqui para montar a letra V, ok? Formada a letra V no meu LCD. A biblioteca que usamos já possui essas combinações, já possui caracteres alfanuméricos. Dessa forma, não é necessário definir no programa cada caractere que será usado, como a gente definiu o V aqui. É só para montar como fazer quando tu quer um caractere especial que não existe na biblioteca, ok? Como, por exemplo, aquelas carinhas, os smiles. Porém, caso você queira criar um caractere personalizado, também será possível, tal como o smile que usamos. Tranquilo? Para o uso do módulo Display LCD 1602, temos que entender o uso de sua biblioteca. Para esse exemplo, vamos explicar a biblioteca Liquid Crystal. Certo? Biblioteca Liquid Crystal, o que ela é? O construtor que cria um objeto da classe Liquid Crystal, ou seja, define em quais pinos do Arduino o módulo está conectado. Certo? Ele é sobrecarregado de 4 maneiras diferentes. Certo? Liquid Crystal tela, claro, o nosso número é LCD, nesse exemplo aqui eu botei tela para vocês entenderem, aqui tu coloca o nome, né, do objeto. Então, Liquid Crystal tela, um objeto Liquid Crystal de nome tela, sobrecarregado da seguinte forma: liga o RS, o Enable, o DB4, DB5, DB6 e DB7. Certo? Gente, casualmente esse aqui, o primeiro, é a forma que nós ligamos. Observa lá no nosso início de programa. Olha lá. RS, Enable, DB4, DB5, DB6, DB7. Então, aqui eu criei o objeto LCD, lá está a tela, mas aqui é LCD, certo? 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, olha só. RS, Enable, DB4, DB5, DB6, DB7, atribuiu uma porta a cada um deles. No Arduino Uno, eles têm, de verdade, os pinos fixos no LCD. Lembram, né? Então, é disso que nós estamos falando aqui. Mas eu posso também sobrecarregar de uma outra maneira. Eu posso ligar o RS, o RW, o Enable, o DB4, DB5, DB6, DB7... Ou posso sobrecarregar determinando a ligação do RS, do Enable, DB0, DB1, DB2, DB3, DB4, DB5, DB6, DB7. Ou ainda, né, determinar a ligação do RS, do RW, que é Read or Write, do Enable, DB0, DB1, DB2, DB3, DB4, DB5, DB6, DB7. Ok? Nesse caso, tela é o nome escolhido para o seu LCD, e LCD é o nome que nós escolhemos no nosso programa. Caso o pino RW não seja passado ao construtor, no nosso caso ele não é, o nosso construtor é do tipo RS, Enable, DB4, DB5, DB6, DB7, no nosso caso ele não é. Onde é que nós estamos aqui? Tá. Caso o pino RW não seja passado ao construtor, ele deve ser conectado ao pino terra para permitir a escrita no LCD, ok? Vamos lá, o pino RW. Que pino é esse? Quem lembra? É o pino 5, certo? Então, lá na frente, no nosso... Aqui, pino 1, pino 2, pino 3, pino 4, pino 5, né? 5 está aqui a ligação dele, Deixa eu ver. É aqui. 5, 4, 3, 2, 1, tá certo. Tá aqui o pino 5, né? Ele está sendo, tá aqui o pino 5, está sendo ligado ao pino terra, certinho. Ok? Voltamos lá.
Observe que não é necessário enviar todos os pinos de dado ao construtor, pois o Arduino consegue controlar o display utilizando apenas os 4 últimos pinos, nosso caso, né? Olha só, observe que em nosso exemplo usamos a primeira opção e usamos o nome LCD. Líquido cristal, LCD 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cria o objeto LCD da líquido cristal. O RS é ligado no pino 2. O enable do Arduino, o enable é ligado no pino 3. O DB4 é ligado no pino 4. O DB5 no pino 5. O DB6 no pino 6. O DB7 no pino 7, ok? Essa é a parte do programa lá com comentário. Né? Depois, begin colunas e linhas, né? Inicializa a interface com o LCD, recebendo como parâmetro o número das colunas e linhas, né? Do display, ok? Deve ser chamada antes de qualquer outro método da classe. Lembra lá, ó, depois do void setup, a primeira linha, o que ela dizia? LCD begin 16.2, ou seja, LCD begin, né, recebendo como parâmetro 16 colunas, 2 linhas. Esse vai ser o meu LCD, certo? Como o nosso display possui 16 colunas e 2 linhas, LCD begin 16.2. Inicializa display de 2 linhas e 16 colunas. Tranquilo? Depois, caso observe que usamos o nome do display, no nosso caso, LCD, seguido de um ponto e o nome da função que queremos usar. Né? Ó, LCD.begin. Nome da função que queremos usar, os parâmetros da função, ali no nosso caso, 16 colunas, 2 linhas. Tranquilo? Para o Arduino, estamos falando que queremos usar determinada função do objeto mencionado, no nosso caso LCD, ok? Depois, gente, olha só, uma outra coisa que interessa. Set cursor, coluna, linha. Toda vez que eu disser set cursor, coluna, linha, lembra que no nosso programa, né, tinha isso, LCD.set cursor 6.1, que posicionava o cursor na coluna 6, posição 6.1, ou seja, a coluna 6, linha 1. Set cursor, coluna, linha, posiciona o cursor do LCD nas coordenadas passadas pelo parâmetro, para que o texto possa ser escrito na posição desejada. Então, LCD, que é o nome, né, do nosso display, ponto set cursor, ou seja, 6.1, coluna 6, linha 1. Vai posicionar o cursor na coluna 6, linha 1, certo? Então vai ser a coluna 6, linha 1. Tranquilo? Legal, gente. Vamos lá. Home. Posiciona o cursor do LCD nas coordenadas passadas pelo parâmetro, para que o texto possa ser escrito na posição desejada. LCD Home. Posiciona o cursor na posição 00. Certo? Ó, aqui, posição 00. Ou seja, coluna 0, linha 0. Certo? Quando a gente mandou posicionar o cursor ali, através do set cursor 6.1, na linha, na coluna 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, linha 1. Essa é a linha 0, essa é a linha 1. Aqui vai aparecer o primeiro smile, né? Porque depois desse set cursor 6.1, a gente chamou o smile 0. Lembra? Home, então, vai posicionar aqui na 00. Tranquilo? Muito bem. Print, conteúdo base. Ó, escreve o conteúdo char, né? Int, string, byte ou long na tela do LCD na posição atual do cursor. Certo? O parâmetro base é opcional e indica apenas a base em que os números serão expressos. Binário, né? Bin para binário, dec para decimal, octal para octal, hex para hexadecimal.
Ao término da escrita, o cursor é movido para a próxima posição. E aí, pessoal, acabei de me dar conta que eu errei aqui não é LCD Home, aqui teria que ser, né, o print que tem no nosso programa, né, tem alguns lá, lcd.print, abre aspas, 3, fecha aspas, depois espera meio segundo, né, que é ali delay 500, então, de verdade, lcd.print e aqui os parâmetros, né, tem lá, depois da contagem regressiva, aonde fez lcd.print 3, espera meio milissegundo, lcd.print 2, espera meio milissegundo, lcd.print 1, espera meio segundo, né? lcd.clear, limpa a tela, tem outro lcd.print, abre parênteses, abre aspas duplas, escreve vida, espaço, D, espaço, silício, fecha aspas duplas. É disso que nós estamos falando aqui, né? O print conteúdo do base. Ok? O conteúdo nesse nosso último exemplo, o seguinte, ó, lcd.print, abre parênteses, lá no programa tá aspas, vida, espaço, D, espaço, silício, fecha aspas, aspas duplas sempre, né? De verdade, esse é o conteúdo. A base é opcional. Como eu estou escrevendo texto, eu não preciso colocar a base, certo? Se eu estivesse escrevendo 1 e 0, eu ia ter que dizer se essa base era decimal ou se essa base era binária, porque 1 e 0 em binário é 2 e em decimal 1 e 0 é 10, ok? Então, peço desculpas pelo meu erro aqui, mas acho que ficou bem explicadinho mesmo assim. Muito bem, gente. Vamos lá. Depois tem clear, né? Lembra que tem lá no nosso programa lcd.clear. Abre e fecha sabs. O que isso faz? Sempre acompanhado do nome, né? Do nosso LCD, no nosso caso LCD mesmo, ponto .clear, vai limpar todo o LCD, limpa a tela completamente, certo? Limpa a tela do LCD e posiciona o cursor na extremidade superior esquerda, lcd.clear, não tem os dois L's também, outro erro de digitação meu aqui, né? Limpa a tela do LCD, é um L só, lcd.clear. Depois, create char, número caractere, aonde nós usamos isso, quem lembra? lcd.create_char 0, vírgula smiley. Isso criava o smiley e associava ao 0. Lembra? Cria um caractere customizado. No nosso caso, se eu botar aqui, ó, smiley, né? Desculpa, o número 0 e depois smiley, que é o nome do caractere que foi criado primeiro, eu estou associando o smiley ao 0, certo? Então, cria um caractere, no nosso caso o smiley, customizado para ser utilizado no display. Até no máximo 8 caracteres eu consigo fazer. Ok? O símbolo criado é formado por um array de 8 bytes e 5 bits, já vimos, menos significativos de cada byte, né? São os 5 bits menos significativos de cada byte que determinam os pixels de cada linha, certo? Então, nome do LCD, no nosso caso lcd.create char número caractere, ok? Número 0, caractere smiley. O parâmetro número recebe um inteiro de 0 a 7, no nosso caso foi 0, que simboliza qual caractere está sendo criado. O parâmetro caractere recebe um vetor de 8 bytes que desenha o caractere tal como apresentado abaixo, que é o primeiro caractere do nosso programa, que é o smiley lá, o primeiro smiley. Não o smiley 2, o smiley nesse caso. Né? Então, entendendo ainda, né, como é feito. Olha só, lembra lá, ó, eu já meio mostrei para vocês quando a gente fez o V, né? Ó, caractere, o smiley, que é o que nós estamos falando. Como é que ele foi criado? Lembra lá no nosso programa? Vamos lá no nosso programa de novo para ver a criação dele, ó.
000, não, esse era o Smile 2, desculpa. Esse aqui, tudo 1, tudo 0, 01, 010, aqui ele está sendo criado, certo? O que aquele slide está explicando é o que isso aqui faz. Vamos lá para ele de novo. Literalmente isso, ó. O primeiro, 5 1 está aqui. Depois tudo 0, depois 01, 010, ó. Depois tudo 0, depois 1, 001, 011. E aí, gente, os uns criam de verdade o caractere. O nosso caractere é assim. Parece um sorrisão, né? Parece aqui uma linha, os olhos e o sorriso. Ok? Muito bem. No nosso exemplo lá do nosso programa, nós usamos lcd.create_char0 smile, que é esse aqui, certo? E nós criamos lcd.create_char1 smile 2, que é o segundo, que não é o desse jeito, é de outro jeito, ok? É esse aqui, ó, o smile 2. Para o caractere 0, é necessário que no momento de imprimi-lo, faça-se um casting do número de caractere criado para um byte. Ou seja, LCD write, imprime, então, byte 0. Está associado ao smile. Escreve o smile. Ok? Tranquilo. Write caractere. Escreve um caractere no LCD na posição atual do cursor, movendo o cursor para a próxima posição. Certo? LCD write byte 0. Escreve o smile da mesma forma. Ok? É o mesmo comando. Tranquilo, gente? Olha só. Espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido. Lembrem-se, estamos sempre à disposição, né? Pelos canais de comunicação que vocês já conhecem e um bom estudo para vocês. Um grande abraço a todos.